Redmi 13C. Esse carinha aqui acabou de ser lançado e o preço dele já começou a diminuir, trazendo ele a um patamar de preço até inferior ao seu antecessor Redmi 12C. E no vídeo de hoje nós vamos ver tudo sobre ele e por que ele está sendo uma das melhores opções, até mesmo ao 12C, que faz um sucesso absurdo entre os smartphones de entrada. O Redmi 13C, ele trouxe aí um design muito mais bonito que o Redmi 12C tem. A gente pode ver que a diferença de design é bem grande e o 13C trouxe aquele design mais atual. Uma traseira brilhante, um sensor de câmeras grande e aquele acabamento mais quadradinho aqui nas laterais, o que chamou a atenção do público em geral que quer um smartphone mais simples e não quer pagar ali R$ 1.200 a R$ 1.300. Para você ter uma ideia, ele já está custando ali na faixa dos 750 e trazendo muitas melhorias interessantes em relação ao seu antecessor. Como por exemplo, aqui nós tivemos uma evolução além do design na tela. Agora a gente tem uma tela de 6.74 polegadas e essa tela aqui nós tivemos uma melhoria em relação à taxa de atualização, que agora ela é de até 90 Hz. Então nós temos uma tela melhor, mais fluida e que economiza bateria quando você não estiver necessitando aqui em relação à taxa de atualização mais alta. O 12C, para você ter uma ideia, ele tinha o mesmo tamanho de tela, mas uma taxa de atualização de 60 Hz. E a diferença entre o 12C e o 13C é mínima em relação a preço. E o 13C veio com diversas versões bem legais em relação ao armazenamento e memória RAM também. Só que uma das coisas que a Xiaomi manteve foi o processador. Nós tivemos aqui o processador Helio G85. Se a gente entrar aqui nas configurações, a gente consegue ver que a gente manteve o mesmo processador da versão anterior, mas agora a gente tem versões com 8, 256 GB na versão mais topo de linha dele. Porque no Redmi 12C a gente tinha ali até 6, 128. Então, para quem gosta de armazenamento e quer ter um aparelho básico que vai durar um bom tempo, a versão com 6 ou 8 GB de RAM são as melhores opções que a gente pode encontrar no mercado. E aliado a isso, melhora muito o desempenho no dia a dia e até para alguns jogos que você for rodar nele. Como exemplo aqui, eu estou dentro do Call of Duty agora, rodando aqui no Redmi 13C, só para você ter uma noção dos jogos, né? Como eles rodam aqui dentro de um aparelho que nem gamer ele é. Ele é um aparelho simples para o dia a dia, mas ele consegue rodar a maioria dos jogos sem muitas dificuldades. Claro que você não vai conseguir rodar todos os jogos no máximo, porque ele não é um celular gamer, mas ele tem um processador bem adequado, com bastante memória RAM, e com as versões com 256 GB e 8 GB de RAM, por exemplo, ele tem um fôlego a mais para rodar os jogos no dia a dia. Mas não é só isso não, ele ainda tem entrada para fone, o fone de ouvido ele entra aqui na parte superior, e o alto-falante dele não é estéreo, ele é um alto-falante mono, que só sai na parte de baixo, mas ele tem um ponto positivo nesse alto-falante, tá? Deixa eu só achar o carinha que estava aqui, tinha um cara por aqui, se eu não me engano, ali, ó. E tinha mais um do meu lado. Mas um outro ponto é, o alto-falante dele só sai aqui na parte de baixo, tá? Mas quando eu estou jogando, por exemplo, aqui, eu tenho uma mão bem grande, ele acaba não tampando a saída de áudio, olha ela ali. Ele não tampa essa saída, então, mesmo ele não sendo um alto-falante estéreo, ele tem uma qualidade decente e vai entregar ali um áudio sem atrapalhar, né, na hora do seu jogo, porque na hora que você estiver jogando, você vai conseguir ouvir se não tiver com fone de ouvido, tá? Então aí, é um aparelho muito legal e com essa versão de 8 GB, eu posso, por exemplo, sair do jogo aqui, abrir a minha galeria ou até as configurações, mudar alguma configuração que eu queira com uma velocidade muito boa e depois eu consigo voltar aqui para dentro do jogo sem ele fechar. Então aí o jogo ele continua aberto, mesmo depois da gente ter saído, mexido em algumas configurações do aparelho, por conta da alta memória RAM e também que ele está com gerenciamento de memória muito bacana, tá? Um outro ponto também é em relação à bateria. Aqui a Xiaomi ela trouxe a mesma quantidade que nós tínhamos aqui no Redmi 12C, de 5.000 mAh, mas agora você tem o suporte a carregador de até 18 watts. Então, se você tiver um carregador de 18 watts, você pode utilizar nele, que ele vai carregar mais rápido. Mas o carregador de 18 watts ele não vem na caixa. Vem um de 10 watts, simples, mas se você já tiver um aparelho aí que tenha um carregador mais rápido, você pode utilizar. Até mesmo carregadores de 33 ou 67 watts, como vem aí no Poco X5 Pro ou no Redmi Note 12 Pro 4G, você pode usar nele, só que ele só vai utilizar os 18 watts que ele suporta. Não é porque você vai colocar um carregador de 67 watts no seu celular que ele vai queimar, de maneira alguma.
Ele vai carregar no máximo que ele suporta. Então, se você tiver um maior de 25, de 33 ou de 67, por exemplo, você vai poder carregar o 13C com uma velocidade bem maior do que os 10 watts que ele já vem diretamente de fábrica. Mas aí também nós temos a questão do sistema operacional, né? Ele custando praticamente o preço do 12C, vale muito mais a pena você comprar ele, tá? Por isso que eu já vou deixar o link na descrição, porque ele já tem aqui a MIUI 14, e com a MIUI 14 sendo lançado recentemente nele, ele vai ter mais atualizações, ó. MIUI 14, Android 13, 256 GB de armazenamento e tem outras versões com 4, 128, 6, 128 e essa aqui que eu tô que é 8, 256. Vai ter o link de todos aí na descrição, separado, já com um preço bem legal e que se equipara até mesmo ao preço do 12C, que foi um baita de um sucesso. Mas também dentro do sistema a gente tem algumas funções bem interessantes, como, por exemplo, aqui, ó, se a gente vier aqui em aplicativos, a gente tem aqui o bloqueio de apps, onde a gente pode bloquear aplicativos com senha. Então, imagina que eu tenho uma senha aqui que é um L na hora de desbloquear o celular, e aí eu vou colocar outra senha. Aqui eu vou colocar a mesma para mim não esquecer, tá? Que depois eu não consigo, não perca essa senha, hein? E aí, prontinho, você põe aqui um agora não, e aí você pode colocar ali um bloqueio em aplicativos. Tem que aguardar aqui quando você não coloca a senha. E aí você escolhe os aplicativos. Eu vou fazer o bloqueio aqui somente do Facebook, só para você ter uma ideia, e também dá para desbloquear com a digital. Então você encosta o dedo aqui, ó, ele não conseguiu ler, agora leu. Então aí o Facebook já está bloqueado, e aí aqui, ó, se a gente vier abrir o Facebook, ele vai pedir a senha para a gente. Eu vou colocar não aqui e prontinho, já está desbloqueado. Já que eu falei dos sensores digitais, ele também funciona bem rápido, tá? Ó, ele já desbloqueia, funciona de forma bem tranquila, ó. Vamos lá, novamente. E o sistema ele tá bem ágil, tá bem mais rápido que no 12C. Talvez por ser um lançamento, a Xiaomi ela melhorou aí a otimização. Um outro também função é o Dual Apps, onde a gente consegue duplicar aplicativos. Então, se eu quiser ter duas contas aqui no Call of Duty, por exemplo, eu consigo habilitar diretamente por aqui e colocar duas contas para mim colocar uma conta num nível e outra no outro. Então ele cria dois aplicativos e joga lá na área de trabalho pra gente, ó. Então aqui, ó, tem o Call of Duty na parte superior e o de baixo. Então já fica dois separadinhos de forma bem legal. Em relação a câmeras, mano, teve melhorias? Não teve? Olha, nós temos a adição de um sensor aqui. Agora, o Redmi 13C, além de bonitão, ele tá com 3 câmeras aqui na parte de trás. Se você olhar a primeira de cima aqui, ela é única, e dentro dessa parte inferior aqui, ele tem 2 sensores, um sensor macro e um sensor de desfoque, tá? Então aí a gente continua tendo uma câmera principal de 50 megapixels, macro e desfoque aqui nas câmeras. E a câmera frontal continua tendo 5 megapixels. Mas dá uma olhadinha nas qualidades das imagens que eu fiz com ele. Na minha opinião, por ser um aparelho básico, com um design bem inovador e trazendo todas essas features que eu já mencionei dentro desse vídeo, eu acho que a qualidade das imagens estão muito boas para um aparelho que está girando em torno de R$700. É um aparelho básico para o dia a dia, mas que vai te entregar uma durabilidade muito boa e com certeza para você que não quer um aparelho turbo, um aparelho super top, mas um aparelho simples, mas que vai funcionar bem para o dia a dia, é uma ótima opção, até mesmo para as fotografias. Vou deixar o link dele aí embaixo, deixe seu like e até o próximo vídeo.